assassinato brutal de um jovem movimenta uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. O principal suspeito é o treinador de beisebol da cidade. O que não se esperava é que este treinador de beisebol estava comprovadamente no local do assassinato e no outro local quilômetros de distância nessa mesma data, nessa mesma hora. Eu sei que a história é bizarra, realmente ela é, mas essa é Outsider, nova série da HBO adaptada de um livro de mesmo nome de Stephen King. Fala galera do Dinastia, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu sou um grande fã de Stephen King e tô aqui hoje para contar pra vocês sobre uma série que foi adaptada de um livro de 2018. Você pode achar até muito próximo, eu também fiquei muito surpreso com relação a isso. O livro sendo de 2018, publicado pelo Stephen King em 2019, começou o trabalho de produção para em 2020 já vir a série. Foi muito rápido esse processo e isso me chamou muita atenção para conhecer a história de Outsider. Eu fui atrás, fiz a resenha que você pode conferir no nosso site e li o livro para já me preparar para a série da HBO. O livro ele leva uma carga um pouquinho diferente do que o Stephen King faz em outras histórias dele. Outras histórias que eu já tinha visto, como Carrie a Estranha, It, O Iluminado, O Doutor Sono, histórias desse sentido. A carga de terror ela é menor, o que é mais presente é o drama psicológico e o suspense policial. Isso é muito forte e muito evidente em Outsider. Afinal, em Outsider, o que é trabalhado é um assassinato de uma criança que é assassinada de forma brutal nessa cidadezinha do interior e movimenta uma polêmica. O treinador, que é evidenciado que estava ali, é o principal acusado e toda a cidade se volta contra a família dele, o que causa um grande rebuliço e causa grande polêmica. O treinador do time de beisebol da cidade, que está cuidando do meu filho, é um brutal assassino. O que eu vou fazer? Isso mobiliza a cidade e faz com que o detetive policial Ralph Anderson faça parte dessa investigação e tenha que comprovar que Terry Maitland é culpado. Afinal, toda a sociedade vai atrás da polícia, precisa que aquilo seja comprovado de alguma forma. Eu fiquei muito curioso de saber como seria essa adaptação da HBO. A gente já conhece as adaptações da HBO e sabe do potencial que eles têm para trabalhar com as séries. Só que o carga dramática que Outsider traz me fez deixar curioso de como a HBO trabalharia isso. E foi trabalhado de uma forma fantástica, inclusive sendo elogiada pelo próprio Stephen King, que já é crítico em suas adaptações. Ele definiu como fascinante e incrível em suas primeiras descrições sobre a série. Se ele falou, tá falado, né? E eu fui atrás de conferir o que foi a adaptação da HBO do livro Outsider que eu já tinha adorado. Na série, Terry Maitland, que é vivido pelo Jason Bateman, ele é o principal acusado do assassinato e ele tem que provar para a sociedade que ele não fez aquilo. É muito interessante a gente ver como funciona esse trabalho com a família Maitland, porque eles são totalmente acusados pela sociedade de serem assassinos, matado de forma brutal uma mera criança, e eles têm que provar contra isso. É isso que funciona, a primeira chamada da série na verdade é isso, como provar que não fui eu. Contraposto a isso, no papel da polícia está Ralph Anderson, que é protagonizado pelo Ben Mendelsohn, e fica com uma problemática na cabeça. Preciso provar que ele foi o responsável por esse assassinato. Afinal, tinham diversas pessoas que comprovadamente falaram que ele estava naquele local do assassinato. Ele saiu totalmente ensanguentado do bosque naquela noite. Mas eu não tenho certeza que eu possa provar isso. É muito bizarro isso, porque quilômetros de distância dali estava comprovado que também Terry Maitland estava lá. O que ele poderia fazer? Como isso poderia ser resolvido? E agora? Quem poderá me defender? Diria Chapulin Colorado. Nem Sherlock Holmes também poderia resolver. Caro Watson não resolveria isso. Quem iria resolver isso? Stephen King tinha a resposta. Holly Gibney era a resposta. Para quem não sabe, Holly Gibney é personagem de outras histórias de Stephen King. Ela participa de Mr. Mercedes, se for uma das histórias mais conhecidas assim de Stephen King que ela participa, e outras que já foram publicadas e outras que estão por vir. Na série ela é protagonizada pela Cynthia Erivo, que é uma atriz incrível, reconhecida por outros trabalhos e chega em Outsider de uma forma de grande destaque. A personagem ela ganha um tom de importância muito significativo e que ela tem que corresponder realmente, pois é a principal responsável pela solução do caso de Outsider. Holly Gibney chega na investigação e faz parceria com Ralph Anderson e os outros investigadores responsáveis por isso. Quando ela chega com uma outra temática.
não é real, não é aquele ponto que Ralph Anderson e os outros investigadores estavam levando até então. É uma forma sobrenatural. Eu sei, você pode estar se perguntando, puxa, é um policial, um drama policial que acabou se transformando em algo sobrenatural? Estamos falando de Stephen King, gente. Se ele não colocasse algo sobrenatural, acabava não sendo ele. E ele, de fato, faz isso, como fez em outras obras que a gente já conhece. Dr. Sono está aí para isso, Iluminado está aí para isso, It está aí para isso, mais ainda. E, mais uma vez, em Outsider é explicado dessa forma. Mas quem é o Outsider? Que se a gente for traduzir, vai traduzir como forasteiro. O Outsider, nesta situação, comprovado pela personagem da Cynthia Erivo, é nada mais nada menos do que El Cuco. Você pode estar se perguntando que raios é El Cuco. Você, muito possivelmente, quando criança, deve ter escutado aquela frase, cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Isso, na verdade, não vem da cuca lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente conhece, que é aquele jacaré. Não é isso. Na verdade, a cuca vem de cuco, que é a representação do que nós conhecemos aqui no Brasil como o bicho-papão. Sim, o que o Stephen King vai trabalhar nesta série, neste livro, ele trabalhou é o bicho-papão. Aí você vai ficar se perguntando por mim, caramba, mas ele já trabalhou com tantas outras coisas, agora vai trabalhar com bicho-papão? Eu sei, você deve estar achando que bicho-papão é um ser qualquer, mas não é bem assim. Ele trabalha o bicho-papão de uma forma muito densa, muito brutal e muito dramática, que funciona muito bem na série. Se tem uma semelhança que eu posso mostrar para vocês que esse bicho-papão de Outsider tem com outras adaptações do entretenimento, acho que a principal delas seria Harry Potter. Se você assistiu O Prisioneiro de Azkaban, você viu que em uma das aulas de defesa contra as artes das trevas, o professor Lupin usa do feitiço Ridículos para domar um bicho-papão. Esse bicho-papão em Harry Potter se transformava em principais medos das pessoas, certo? As transformações do bicho-papão funcionam também em Outsider. Não desta forma, de uma forma diferente. Eles transformam em outras pessoas que passam pelo caminho dele. Diferente, mas também funciona da mesma forma de um metamorfo. Talvez. Você deve estar se perguntando, mas e o final da história? O que acontece? Você vai contar? Não vou contar. O objetivo desse vídeo, na verdade, era contar para vocês o que é Outsider, te dar aquele gostinho e comparar série e livro. Se você vai atrás, quer saber um pouco mais sobre a história, eu recomendo que você leia o livro e tenha a mesma surpresa que eu tive, veja a série e tenha a mesma surpresa que eu tive. Vale muito a pena e é uma das melhores obras de Stephen King já adaptada. Falando em adaptação, eu vou comparar um pouquinho o livro com a série. Eu sei, é chato fazer isso, não é muito necessário, mas é legal porque são algumas adaptações que fizeram muito bem para a série. Não são adaptações ruins. Vou dar alguns exemplos. No livro, Ralph Anderson, que é o investigador, ele conversa consigo mesmo sobre as problemáticas do verdadeiro, do falso, do real, do sobrenatural. Ele fica se perguntando até que ponto que ele pode ir à frente com a investigação. E por muitas vezes ele acaba se colocando em xeque. Como a série faria isso? Faria ele pensando por muitas vezes? Ficaria meio maçante, né? Porque a gente está falando de uma trama visual. O que eles fazem? Colocar um psicólogo para conversar com ele. Ponto para HBO. Outra mudança significativa que eu inclusive comentei aqui já nesse vídeo é da personagem Holly Gibney. No livro, a Holly ela aparece no meio para o final, que é quando nós de fato sabemos que estamos trabalhando com alguma coisa sobrenatural. Até então a gente trabalhava como um drama policial. Quando a Holly chega, passa por uma temática sobrenatural. Isso acontece na série também, mas de uma forma antecipada. E Holly Gibney não é uma personagem que aparece de uma forma coadjuvante. Ela é a personagem principal da série. Garanto isso, inclusive o trabalho que é feito para explicar a história dela é baseado nisso. E o final da história é diferente do final do livro. Isto, não vou contar para vocês o final dessa história. Não adianta. Podem assistir que vocês vão gostar, garanto. Mas o final da série dá muito a entender que a HBO quer trabalhar mais com o universo de Stephen King, principalmente com Holly Gibney, e por isso fez o final que fez, diferente do livro. Se você gosta de um bom suspense ou uma trama policial bem construída, eu recomendo que você veja Outsider. Se você for ler, ele tem cerca de 500 páginas, aí você vai até se assustar, nossa, 500 páginas é muita coisa, mas a leitura ela é tão dinâmica, porque você fica tão naquela neura de querer saber o que aconteceu, que essa leitura vai fluida. Se você não quer ler, veja a série. Tem 10 episódios, a adaptação ela é muito fiel,
Saiu pela HBO, já está disponível no HBO Go e em outras plataformas de streaming relacionadas. Você vai gostar pra caramba, é uma baita de uma adaptação, uma baita de uma obra de suspense e misturado com policial, que não deixa aqueles finais que às vezes você fala, nossa, que final tosco, porque eu tô tratando com um bicho papão. Não vai com essa expectativa, você vai ver que é uma série de suspense muito bem trabalhada, e a parte policial também, que trabalha na primeira metade da série, é incrível. Se você já leu, ou já assistiu, ou vai ler e vai assistir, fala pra gente aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver a opinião de vocês sobre Outsider. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até a nossa próxima dica de série. Valeu!